E esta semana nós todos comemoramos o centenário da imigração japonesa. No dia 18 de junho de 1908, o navio Kasato Maru atracou no Porto de Santos com os primeiros imigrantes japoneses. E para celebrar essa data, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, inaugurou um memorial e um monumento. O memorial é formado por 14 painéis com o nome dos primeiros 781 imigrantes japoneses. O monumento foi idealizado pela artista plástica Tomi Otaki. A cerimônia começou ao som do taiko, instrumento musical que está presente há pelo menos 1.500 anos na cultura japonesa. O salão de desembarque do Aeroporto Internacional de São Paulo ficou lotado. Teve dança, um coral infanto-juvenil e apresentações de músicas japonesas. Tomi Otaki, idealizadora do monumento em homenagem ao centenário, participou da festa. A obra da artista plástica está do lado de fora do aeroporto. São 9 metros de altura, 30 toneladas em forma arredondada. Para a artista, a escultura pode ser entendida como um abraço, a união entre os povos. Bem, nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje para falar sobre o centenário da imigração japonesa, que é o Jorge Okubaro, jornalista e autor do livro Súdito Bansai Maciteiro, que está aqui conosco. Jorge, boa noite e obrigado pela participação. Boa noite, eu é que agradeço o convite da produção do programa. Obrigado. Jorge, no seu livro, O Súdito, entre outras coisas, está dito aqui o seguinte, que os imigrantes japoneses tiveram uma dificuldade muito grande de adaptação no Brasil. Mas eu pergunto, os imigrantes italianos que chegaram aqui no século XIX também não tiveram a mesma dificuldade? Bom, eu costumo dizer que, parafraseando Guimarães Rosa, que ele diz que sapo não pula por boniteza, mas porém por precisão, que as pessoas emigram não por boniteza ou por gosto, mas porém por precisão. As pessoas deixam suas terras natais para procurar uma vida melhor num local desconhecido. Esse desconhecimento é uma das primeiras dificuldades e seguramente isso afeta todos os imigrantes. Japoneses, alemães, italianos, espanhóis, portugueses são os que formam a maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX. Todos eles tiveram dificuldades de adaptação, sem dúvida. Os japoneses, eu acho que tiveram pelo menos 2 dificuldades adicionais. Uma delas, essencial, a mais marcante de todas, que é a dificuldade do idioma, de poder se comunicar com os outros imigrantes e com a população brasileira em geral. Escreviam uma língua diferente, falavam uma língua absolutamente desconhecida e tiveram enormes dificuldades, além das dificuldades convencionais, chamemos assim, se é que as dificuldades são convencionais, as dificuldades normais que os imigrantes encontram, condições de trabalho, alimentação, habitação e outra. E eu até adicionaria uma terceira dificuldade, que enquanto os demais imigrantes de origem europeia podiam ter, digamos, uma certa identidade étnica com a população predominante no estado de São Paulo, os japoneses eram diferentes e não se conhecia japonês. Também isso deve ter sido motivo de dificuldades para eles. Agora, Jorge, numa das ondas italianas aqui, eles foram empurrados pelo processo da unificação da Itália em 1871. 71, não é? Isso. O que é que empurrou, então, os japoneses da Ásia para o Brasil? É isso, exatamente. São as condições locais, as dificuldades locais que empurram as pessoas para fora de seus países de origem. O Japão passa no último quartil do século XIX, de 1875 para frente, mas o processo começa em 1868, mas é um processo de rápida transformação do Japão. Até 1868, o Japão era praticamente um país fechado à influência e ao contato com o mundo ocidental. Isso foi abrindo rapidamente, lentamente até 1868. Nesse ano, começa uma era histórica para o Japão, chamada Era Meiji, em que o Japão se abre para a influência ocidental, se abre para o mundo e começa um processo de mudanças sociais, econômicas e políticas muito rápido. Como todo processo rápido de mudança econômica, política e social, ela traz vantagens e desvantagens. Em geral, as vantagens são muito mais numerosas e se constrói uma potência econômica até num período curtíssimo, de 1/4 de século. Mas as desvantagens é que esse processo acabou gerando dificuldades sociais para alguma parte dessa população. Ou elas perderam as condições para continuar explorando a terra como exploravam e conseguiam manter suas famílias, ou elas perderam oportunidades de mercado que o mercado elas foram excluídas?
Não chegaram a ser excluídas, mas seguramente empobreceram. Empobreceram no meio rural, e a pobreza no meio rural talvez seja até um pouco mais complicado que a pobreza nas cidades. Acabaram sendo empurradas para as cidades. E o governo japonês tomou, então, a decisão, a meu ver correta naquela época, de estimular a emigração como uma política de Estado. Ela se fortalece muito, um pouco depois disso, mas já nessa época o governo japonês via a necessidade de mandar seus concidadãos... E não só para o Brasil. Não só para o Brasil. Aliás, o Brasil é um dos últimos países a entrar nesse processo. Por iniciativa própria, alguns japoneses, logo no início da era Meiji, alguns japoneses, por conta própria, viajaram ou para a Austrália, para alguns países da Oceania e até mesmo para o Havaí. Mas acho que em 1868 começa a emigração japonesa de maneira oficial, já sustentada pelo governo. E na América Latina o processo começa antes. Há imigrantes japoneses já no século XIX, no México, no Peru, acho que também na Bolívia. E no Brasil só começa em 1908, nós estamos comemorando agora o centenário. Sendo o centenário. Jorge, muito obrigado pela gentileza, né? E está aqui o livro O Súdito, que é uma saga da sua família. Da minha família, tendo como pano de fundo a imigração japonesa, a história do Brasil e a história do Japão, essas coisas que nós pudemos conversar rapidamente aqui. Jorge, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço a oportunidade que você me deu, Heródoto. Boa noite. Boa noite.